Olá, pessoal. Estamos voltando aqui mais do Hiroshima Podcast. Aqui já é o terceiro, né? O terceiro bloco. Estamos aqui com o nosso amigo personal trainer e ex-fuzileiro naval, Brasileiro de selva, pô. aqui com o nosso amigo Moisés Neto. Pode continuar aí. Agora é a melhor parte, eu acho que é essa. Vai. Vai rir, né? Eu acho, um pouco eu acho, né? Ele tá aqui meu tracrofone, Tracofone. meu tracrofone. Eu já observei que o terceiro bloco é o melhor. É a É, parte mais vou descontraída. só falar dos podres dele aí. Então, Moisés, hoje ele tá igual o tesouro, ó, o cabelinho dele tá aí. O cabelo tá na Uhum. régua, não mexeu nada. Faltou só o talquinho aí. Os três blocos, ó, alinhado. Então, iniciando o nosso terceiro bloco aí, você vai aí responder a pergunta A que eu te pergunta. fiz lá. Verdade, verdade. Tu gosta de pescar? Qual era o tipo de pesca que que tu fez na tua vida que marcou aí? Conta aí pro pessoal aí. A O, história. o Neto tá lembrando de uma história nossa aí, da época da adolescência. Teve um dia, na escola a gente marcou. Eu, ele e um amigo nosso, André, abraço. Mais conhecido como Sabreca. Falou, Sabreca. Filho do seu Áureo, Não, né? O outro, não, né? é do professor Antônio. São Ah, Antônio. tô Antônio. Aí marcamos na escola de pescar camarão. Aí eu acho que só quem tinha tarrafa era eu e o Eu, Neto. Eu acho que também o Igor tava nessa história. O Igor Igor Graziano, Graziano. Serrão, um abraço, mano. Eu acho que ele também tava, só que ele chegou atrasado dessa história. Eu cheguei cedo lá na casa do Neto, falei, bati lá. E Neto, pô, cadê? Bora pescar. Aí ele falou, bom, vou ligar pro André aqui e pro Igor, vamos esperar ele. Aí a gente tava na frente da casa dele lá. Menino, curumim, macaco, canoa, só presta amarrado. E aí a gente tava naquela brincadeira esperando os outros colegas chegarem. Aí vinha passando um cachorro. Cachorro inocente passando o perto nome, da nome gente. do cachorro era Vasco, tá bom, pessoal? Verdade, verdade, Vasco, o nome do cachorro. Aí o Netinho fala bem assim: duvido tu tarrafiar esse cachorro. Porra, olha a mentalidade Da da criança, das criança, né, crianças, bicho? O cachorro de inocente bondade. passando na rua. O Vasco. O Vasco passando na rua. Aí ele falou: duvido tu tarrafiar o Rafael, cachorro. E na nossa época, duvido era lei, mano. Se falasse duvido, tu não cumprisse, tu tava fraco na parada. Aí ele falou: duvido tu tarrafiar o cachorro. Eu falei: duvida? Então tá bom. Aí eu abri a tarrafinha de camarão. Soltei do punho, né? Burrão, soltei do punho. Aí, o cachorrinho vinha passando inocente na frente da casa dele. Aí eu tarrafiei o cachorro. Rapaz, esse cachorro abriu na disparada pro rumo da casa dele. E eu falei, caralho, Pacu, a, a tarrafa do papai vai me dar porrada. Eu falei assim mesmo. Ele, mano, não sei de onde que esse cachorro mora, não. Rapaz, a gente foi atrás do cachorro, correndo. Correndo atrás do cachorro, a gente viu o cachorro rolando debaixo do assoalho de uma casa. Rodando, 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 desesperado, o bichinho chorando. Aí rapidinho apareceu o dono do cachorro. O que é isso do cachorro? Não sei o que. O grande barraca. Aí eu falei, Pacu, mano, vamos pegar a tarrafa lá, pô, senão o papai vai me quebrar, mano. Aí o cachorro assustado, eu com medo de ser mordido. Eu sei que a gente conseguiu pegar a tarrafa, tava com, olha lá o buraco na tarrafa. E nesse dia a gente nem pescou. Acabou que a gente ficou por ali mesmo e ninguém saiu pra pescar nesse dia. Situação aí que ele disse assim, né? Eu não sabia pra onde o cachorro, só que eu sabia pra onde o cachorro tinha ido. Mas pra onde ele tinha ido, a dona dele. Ai, meu Deus. Então eu falei que eu não sabia, chegou lá, eu O cachorro tava, queria entrar pra debaixo da assoalho e a dona lá na janela. o Eu cachorro tava poeirando debaixo fui pra um rodando esse lado, fui bichinho, pro outro. coitado. mas aí não pode falar o nome da dona do cachorro, né? Não, não, já é falecida. Eu sei Aí, quem é, então. aí, foi debaixo do assoalho e, e aconteceu isso e acabou que pra tirar foi tudo por acidente. Engatou a tarrafa no prego e o cachorro se lambava e dona foi sair, ela foi atrás do cachorro e eu, pá, na tarrafa. Aí o Moisés aí fugiu, né, do coisa ali, né, em relações a apelido, né. Aí É pá, verdade, verdade, ó. Pacu meu apelido, né. Eu soltei aqui sem querer porque é automático, Mas pessoal. aí também me veio na mente a vez que os meus colegas chegavam em casa, né.
E na verdade não era uma pescaria, era pra fazer um trabalho esse daí, né? É, Que verdade. trabalho de artes. E olha a arte que ele fez. Ele tarrafiou o cachorro. Chegava em casa e chegava lá. O pacu tá aí? Lá vem a mamãe. Aqui não tem Braba, nenhum pacu, braba, não. braba, braba. O menino sumiu de lá quando era no outro dia e dizia lá pra dentro da escola, né? Falar, porra, tua mãe é muito braba. Pô, eu não sabia, pô. Não sabia que a. Não sabia que a mãe dele não Não gostava gostava. desse apelido, né? Aí eu cheguei lá na inocência, bati palma e tal. Ela apareceu, eu falei, cadê o Pacu? Tá aí? Não tem nenhum Pacu, não. Aí me, Não me tem nome, esculhambou né? lá e eu, cara, me fiquei todo errado e fui embora pra casa. E olha ainda, eu gritei não, mas do meu nome, não é que eu não gostava, né? Era Verdade. zoado, é Os cara, Sebastião. os cara estão mandando aqui que eu não posso deixar aqui, ó. É uma pergunta aqui, ó. Quem que foi que caiu na fossa? Foi tu que empurrou? O que que aconteceu lá Quem da... caiu na fossa? Ah, tá. Essa história eu sei mais ou menos por alto. Quem tava nesse acontecimento histórico aí, tu tava, Neto? Eu acho que quem tava lá era só o Anthony com o Igor, né? Comigo. E o famoso cai na fossa, E nosso o amigo, Netinho Zé Alho, nosso amigo Neto. Rapaz, ele estava em algum lugar, eu não sei especificamente qual. Eu roubando sei. goiaba. Isso, exatamente. Estavam roubando goiaba no quintal de alguém, porque Curumim saía de casa e ele De- almoçava e já ia embora pra rua. Então A tarde passava a toda. tarde toda virando bicho por aí pela cidade. Eu não sei em qual casa que eles viram uma goiabeira cheia de fruta e foram lá. E coincidentemente tinha uma fossa bem embaixo dessa goiabeira. Mas Pra sorte dele é que eu acho que ela tava limpa ou ela só tinha lixo, alguma coisa assim. Aí roubando lá goiaba no quintal dos outros, quebrou o galho, e o menino caiu lá dentro. E pronto, já tava o apelido. Cai na fossa e ficou até É hoje. hoje, né? Até hoje. Eu não consigo chamar ele de Neto. Fala o Neto? Ah, vamos ali no Neto. Que Neto, pô? Aí eu falo logo, Pacu ou cai na fossa? Aí Ou tempenenta. tem Penenta, tem o Corbi, nosso amigo Corbi. Abraço, Corbi. E essa foi a história do Cai na Fossa. Não foi ele, então. era da... Não era lá do coisa da teu avô, né? Que, tipo, na verdade era seu... Tinha lá... os caras falaram que teve um que caiu também lá naquela fossa lá do... Fossa não, pô. Não foi no barranco lá. Foi o Mucura, não foi? Essa do barranco aí não. Essa do barranco foi o Netinho. Netinho Zé Alho. Nosso amigo Zé Alho. Porque, pessoal, o nosso amigo aqui, o pai dele, né? Tipo, era seu Basto lá, o Roseli, seu Roseli. Roseli. Na verdade, a gente sempre, tipo, tem numa situação aqui que cidade pequena é o seguinte, a pessoa mora mais tempo ali naquela ladeira, é conhecido o nome da pessoa e é a ladeira. Então, ali eu tô falando do seu Roseli. E lá do seu Roseli, ele tem essa situação de história aqui. Para quem não sabe, ele foi prefeito aqui na cidade, foi um prefeito bem conceituado nessa época. Então, assim, é uma pessoa que a gente, como eu falei mais uma vez, no terceiro bloco, a gente vai sempre lá falar do lado pessoal. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, aqui na resenha. O que que literalmente, seu pai representou hoje para você e o que que você leva muito de legado da vida? Eu sei que o seu, ele era resenha ali. Ah, cara, eu acho que da minha formação como pessoa, eu acho que quase tudo ficou, acho que 50-50 entre meu pai e minha mãe, meus avós, né? Eles me mostraram, me ensinaram através do exemplo, né? Muita coisa que eu trago para minha vida. Ahn, questão de respeito com o próximo, questão de como lidar com as pessoas, né? Ensinamentos básicos, né? Que hoje em dia as pessoas esquecem que a educação ela vem de casa, né? A educação não é na escola, a escola é conteúdo. A pessoa, hoje em dia, a gente está tendo uma inversão de valores absurda. Então, as pessoas não estão mais educando seus filhos em casa e estão deixando tudo para a escola, que não é papel da escola esse, educar, né? É uma coisa que tem que vir de casa. É por isso que que eu acho que Depois, foi no primeiro episódio do podcast, foi. Primeiro episódio. Muito interessante a questão do
da valorização dos nossos professores, né? Hoje, hoje eu tenho mais essa observação, mas eu lembro que quando criança eu era meio péssimo também. Eu era meio péssimo durante as aulas, mas eu lembrava muito bem de uma coisa que o meu pai me falava, né? Ele falava, olha, meu filho, na sala de aula, tu pode fazer, tu pode brincar no teu horário de brincadeira. Na hora que começar a aula, tu tem que prestar atenção, tu tem que respeitar e tu tem que aprender, tu tem que observar o que teu professor tá te passando, porque isso vai servir para ti no decorrer da tua vida inteira. Então, eu lembro que eu era uma criança, um adolescente muito peralta, peralta. Eu brincava, às vezes eu tirava a atenção dos meus colegas, mas durante as aulas eu era uma pessoa que ficava bem atenta nas aulas. Eu lembro que tinha umas amigas da, da nossa época de escola, eu acho que eu vou citar uma amiga aqui que sempre comenta sobre isso, a, a Alice Serrão, abraço. Eu lembro que ela ficava muito intrigada, né? Que na verdade não era só eu que era mais ou menos nesse sentido, era eu, o Netinho e tinha mais outros colegas que a gente era peralta na sala de aula e durante as provas a gente se saía muito bem. E elas não conseguiam entender que elas ficavam ali dedicadas o tempo todo, não conseguiam às vezes alcançar a nossa mesma nota, mas eu acho que era por essa questão, que a gente brincava, brincava mesmo. Tirava atenção às vezes do, dos outros colegas, mas na hora que era pra gente prestar Estudando. atenção na aula, a gente prestava. Então, essa questão de respeito foi uma das principais que ficou de legado do meu pai, né? Meu pai avô. Mas existem outras questões, existem valores que ele me passou também, né? Questão basicamente mais é a questão de respeito. Eu sempre, quando encontro algum professor meu, quando eu não, quando eu passo muito tempo sem vê-los, eu sempre cumprimento, sempre agradeço pelas orientações, né? Porque tiveram, o professor, ele é acredito que uma das pessoas que mais nos guia, né? Para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento, né? Além dos nossos pais, eles que mostram pra gente. Eu acho que foi você, né, Neto, que estava comentando sobre a professora Mara, né? A respeito de algumas questões, observações que te trouxeram reflexão. O nosso amigo Dr. Roberto também falou, acho que sobre a professora Benedita, que fez uma observação e trouxe Incentivou, né? reflexão para ele, aí sim, a respeito do comportamento, né? Porque existem aquelas crianças que têm mesmo a peraltice no seu sangue, né? Isso aí, a Dilson é um exemplo desse. Aquele dia ele falou que o ventilador caiu na costa dele porque estavam jogando bola na sala de aula, né? Mas foi na cabeça, não foi na costa, não. Já me disseram essa história, Não, foi foi na na costa, cabeça foi na dele. costa. Então, acho que esses foram um dos principais valores, né? Além da valorização da família. Eu lembro que sempre que possível, né? Morávamos somente eu e meus avós, meus pais, aqui na cidade, então a gente estava constantemente viajando a Manaus, que é onde se encontra a nossa família mesmo. É, Sempre que estávamos lá, havia aquele encontro da família, né? A família se reunia sempre com os filhos, netos, bisnetos, para ter aquela comunhão. E eu lembro muito bem da figura, né? Da figura do pai. O pai mesmo como estrutura da família. O pai e a mãe. Sempre uma questão que a gente traz na nossa família, né? Que a gente propaga até hoje, uma questão do respeito com os pais. É a questão da bênção. Hoje em dia é muito difícil você ver um pai que cobre isso do filho, né? Eu acho que ele tá deixando um princípio de lado que não deveria ser deixado. Questão de respeito, né? Respeito e consideração, né? Porque existem pessoas que eu tenho muita consideração e chamo de tio, tia e peço a bênção,
justamente para que fique fique evidente, né, essa questão do respeito que eu tenho por essa pessoa. E hoje em dia, ainda hoje em dia, na verdade, a, a minha mãe e a avó vai completar 90 anos esse ano, em julho. E do mais velho, da filha mais velha, que vai completar 60, até o mais novo, toda vez que Encontro. encontrar, tem que pedir a bênção. É uma tradição, é uma questão que a gente sempre prioriza, né? A questão da família. Então, eu acho que esses são os valores que eu trago, né? Respeito, trago a valorização da família, trago também, acho que inúmeras questões da minha vida tem sempre a lembrança dele, né? Esse ano completa 10 anos do falecimento dele, mas é uma questão muito, muito interessante como ele se mantém presente ainda, tanto na minha vida como na vida da minha família. A gente sempre, a gente sempre lembra de alguma frase, a gente sempre lembra de alguma brincadeira que ele Pode fazia. pedir pra ele ficar sentado ali que não aparece, E não. Né? então, eu acho que essas questões o mantém vivo de certa forma, né? A gente lembrando das brincadeiras, lembrando das frases. Muitas das vezes eu encontro alguns amigos antigos e eles lembram de uma frase bem peculiar que ele utilizava. As pessoas cumprimentavam ele na rua, ele falava, bom dia, seu Roseli. A resposta dele, bom dia, se não chover. Por quê? Porque chovendo a gente não consegue trabalhar. E eu lembro que ele era uma pessoa muito ativa até ser acometido de uma lesão na lombar. Ele teve uma não, acho que foram 5 lesões, né? Hérnias de disco que comprometeram a locomoção dele, mas eu lembro ele com a idade de mais ou menos 84, acredito, 80, 84 anos, andando lá pelo quintal, e nosso quintal, ele é um quintal acidentado, é um barranco mesmo, né? E eu lembro que ele estava sempre ativo, né? Ele contratava algumas pessoas para fazer os serviços que já não eram possíveis que ele fizesse e ficava ali fiscalizando. Era outra característica dele, né? Ele fiscalizava mesmo, fiscalizava, cobrava, se ele queria de certa forma era daquela forma e não adiantava. Se você sugerisse, ele falava, não, tem que ser assim, e era desse jeito, ele ficava ali cobrando. Então, essas são, acho que as principais pontos que eu trago dele comigo na minha vida e vou levar até quando Deus permitir, né? Tem uma pergunta pessoal e que eu tenho uma pergunta pra ele aqui que eu lembrei. Vou parar já com as perguntas pessoais. Não, Deixa pra lá. pessoal, eu aqui assim, a gente é baseado muito pelos nossos pais, né? Então, assim, o que o pai falar, olhar, já era, é Sim. aquilo, acabou. Então, assim, ó, tu ia pra igreja porque era obrigado, porque tu lembra que ele não sabia nem, era igual, eu vou falar aqui, citar nome, é do seu Otácio, né? O seu Otácio, ele, quando ele passa no carro dele, só vai a cabecinha assim, tá ligado? E aí, tipo, o Moisés devia ter o quê? Uns 14, 15 anos pra aprender a dirigir? Cara, essa história Pessoal, isso aqui é cidade pequena. cidade Vamos fazer. pequena. Isso tem um tempo atrás. A nossa cidade é pequena, então existem algumas questões que para a cidade grande torna-se até absurdo. Aqui Isso é as pessoas, crime. além de ser crime, né, é uma coisa absurda. Por exemplo, aqui a gente não utiliza capacete. Motoqueiro é difícil Mas utilizar não foge da capacete. pergunta, não. Não, Fala aí. só tô dando uma ênfase. Eu aprendi a dirigir, Hum, eu aprendi a dirigir muito novo mesmo, hum. através de uma necessidade, né? Não foi nem, não foi nem uma questão de interesse meu. O meu pai, avô, ele sofria de aterosclerose, então ele precisou fazer, se não me engano, uma ou foram 2 pontes de safenas por obstrução dos vasos, né? E como era só ele, a mamãe e eu, ele precisou me ensinar a dirigir, né? Isso aí eu acho que eu tinha 9 anos. 9 anos. Aí ele falou pra mim, meu filho, vamos ali, eu vou te ensinar a dirigir. Porque se qualquer coisa eu passar mal, você me socorre, me leva pro hospital e é só. E eu fiquei algumas vezes dirigindo, sempre com ele ao lado, né? Sempre com ele ao lado, fiscalizando, porque ele era o fiscal.
Então ele sempre estava ali fiscalizando. Mas a partir de um certo momento, ele já me deu um pouco mais de liberdade, que eu já virei o motorista dele, né? Então, eu acho que essa fase que tu tá lembrando aí, eu devia ter mais ou menos esses. Acho que era 14 para 15 anos mesmo. Que foi a fase que eu comecei a dirigir constantemente, porque ficou mais complicado para ir dirigir por conta da idade avançada e outras questões. Aí eu já tinha virado o motorista dele, né? Mas aí eu fugiu da pergunta. Hoje não, tô que. Não, tipo, a pergunta era, você ia obrigado ou era que pra igreja? Por vontade? É, Não. Quando a gente é criança, a gente tem que primeiro ser incentivado, né? Ser incentivado aí. Então, acredito que no início eu ia com a obrigação, né? Porque meus pais iam, mas a partir de um certo momento eu já tinha tido a consciência, né, de que havia necessidade, né, da gente estar presente na igreja, praticando a nossa religião, que eu acho que é fundamental também na vida do ser humano, ter alguns princípios, né? E eu acho que a religião é um dos pilares, né, para a formação do caráter da pessoa e da índole também. Mas eu ia, no início, no início, quando criança, provavelmente obrigado, né? Porque criança, qual é a criança que quer acordar cedo num que horas, domingo? que horas? Fala aí que eu me Era, lembro dessa história aí. era 7 horas da manhã, a escola bíblica dominical. Que horas Lembrei, que né? teu avô acordava, que teu pai acordava Pai, ele acordava mais 6, 5 e meia, 6 horas, já acordava todo mundo pra chegar, que era pra gente estar no pra horário, arrumar? né? Sempre pontual. Outra questão que ele me marcou bastante, a questão da pontualidade e comprometimento, né? Se você marca um horário, você tem que estar naquele horário, não é depois. Então, essa questão era sempre Ele era meio tanto, inglês, então. tanto pela manhã quanto pela noite, quanto o horário do culto, a gente sempre chegava no horário certinho, provavelmente adiantado sempre, na verdade. Mas, é, no início eu fui obrigado, mas depois eu fui por vontade própria mesmo. Assim como eu continuo frequentando a minha igreja. A gente sempre fala, vai colocar muito nessa questão de, mais uma vez, religião, qualidade de saúde, investimento, em termos de também de empreendedorismo, né? Que é isso que a gente está falando aqui. Assim, hoje eu acho que existe aquela situação que é 80-20, né? Esse cara, hoje a gente tem que fazer 80% que a gente não gosta e fazer É. 20% que a gente não gosta. Naquela época, qual era a parte que tu A não mais. porcentagem? É porque quero te perguntar o seguinte: Hum, pergunta logo direto, então. vamos lá, da limpeza do quintal, manutenção das coisas lá, porque eu sei que eu botava no toco lá. Uhum. O que gostava, quanto é a porcentagem, o que não gostava da. Cara, ah, eu acho que a parte que mais me deixava chateado é porque às vezes o, mais um traço característico do papai é que ele sempre que ele tinha algum dinheiro disponível, né? Ele, ele planejava alguma construção, não importava qual seja. E eu lembro que naquela época a construção era feita muito através daquelas pedras jacaré. Só que, para quem não conhece, geralmente aquelas pedras são assim, ó, desse tamanho. E elas são utilizadas geralmente desse tamanho. Ou seja, a pessoa tem que quebrar. E muitas das vezes, na escola, a gente marcava aquele horário pra gente fazer, pra gente sair pra brincar. Aí, quando eu tava querendo fugir, porque ele dava um cochilinho depois do almoço, né? Quando eu tava querendo fugir, ele falava: Epa, vem cá, vamos ali quebrar pedra. Aí eu lembro que às vezes os meninos passavam lá na rua de casa e eu tava lá na frente de casa quebrando pedra. Quebrando pedra aí, bravos. Às vezes até chorava lá de raiva, mas tava ali quebrando pedra. Porque ele falava, não, quebra tantas pedras, ou então até encher tantos carrinhos, aí tu vai brincar. Mostrando ali também, né, que a gente tem que ser responsável Das com nossas obrigações? obrigações, exatamente. Porque hoje em dia é uma das coisas que tá se perdendo, né? A Os criança, o valores, né? adolescente, o jovem, ele tá sendo criado basicamente sem nenhuma obrigação em casa. E isso vai influenciar lá na vida adulta dele, né? Vai ser uma questão, um jovem que vai ter dificuldade, né? Com a vida adulta. Principalmente se ele tiver necessidade
de morar só, essas questões. Se ele não tem essa prática em casa, não tem esse conhecimento, não adquire esse conhecimento, lá na vida adulta ele vai ser um jovem cheio de dificuldades, né? Sem saber fazer uma refeição decente, sem saber fazer por exemplo, um rancho, o que é necessário, o que não é, as coisas que valem a pena comprar, as coisas que não valem, vai ali pro mais fácil, pro mais prático isso aí vai trazer consequências para ele, né? Geralmente o que é mais prático é mais prejudicial para nossa saúde. Então, essas questões aí, eu acho que essa foi a que mais me marcou, porque eles sempre tinham. Eu nunca tinha um dia livre, eu sempre tinha alguma função, essa é a verdade. Ou tinha que limpar o quintal, puxar a folha, ou tinha que queimar a folha, que ainda é comum aqui no nosso município, a gente dá um pouquinho de sol, as pessoas juntam a folha do quintal e tacam fogo mesmo, não estão nem vendo. Quando tá tempo de. Quando tá no tempo de verão, minha amiga, a cidade aqui fica branca de fumaça. E a gente Então eu tá sempre tinha falando, uma função. a gente tava falando sobre isso aí, né? Mais cedo, no outro podcast, no quarto, né? Que era essa situação de o pessoal tacar fogo. Eu, aqui a gente vai ter uma resenha bem coisa aqui que era do cachorro de vocês lá. Vocês lembram que Do Rambo, será? era o Rambo, é? Rambo, o Rambo, eu era muito pequeno, eu lembro vagamente dele. Talvez, tá, se tu estiver falando de um cachorro brabo, é o Rambo. É o Rambo, é. É o cachorro brabo que eu era muito pequeno, mas eu lembro do latido dele. Era das traquinagens que a galera fazia, que eu avô vinha, pô, pensei que já tava maior um pouco. E aí o cachorro era bravo pra caramba, Era né? brabo, aquele cachorro era brabo. Os caras literalmente pegavam galinha ou coisa assim, Jogava pra ele, né? jogavam lá pro cachorro Pô, correr e, assim, essas situações que aqui a gente conversando com Moisés, são coisas que a gente traz pro nosso cotidiano e hoje, quer dizer, tinha no cotidiano da gente, a gente brincar, mas assim, mais uma vez a gente reforça hoje, a gente tem que valorizar para a gente não perder essas coisas. E, primeiro, a responsabilidade. Eu acho que o Neto ele vai dar parte dele aí também. Eu tenho uma situação aqui que eu tava saindo com 16 anos, já tava. Eu brinquei de carrinho até meus 14, tá? Com 16 anos ia ser meu aniversário. E aí a galera convidou a gente para ir para um balneário aqui. E aí meu pai disse, ó, é o seguinte, ou tu vai trabalhar ou tu vai vagabundar. E aí o que que tu escolhe? Então, assim, hoje eu tinha 16 anos, eu tinha que ir, eu falei, pô, é meu aniversário. Eu me embora trabalhar no dia do meu aniversário, mas uma coisa que hoje eu não me arrependo, eu acho que são valores que são deixados, legado pelos nossos pais, porque é aquela situação, né, que a gente sempre reforça bastante, que hoje valorizar os nossos professores, valorizar as coisas, e geralmente o que está, mais uma vez, voltando, é essa questão nosso de a gente ter o respeito com pai e mãe, né? sim. Nossa religião, como eu falei, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu tenho essa minha parte comigo. Então, assim, principalmente no seu caso aí, que eu vi você crescer, a gente conviveu junto, temos essa parte aí de colocar, e eu vi como você foi criado. Admiro muito a questão do seu avô, porque eu me lembro que eu acho que ele devia ter uns 70 e poucos anos, ele estava lá em cima do telhado, lá. Por aí. Ele andava com uma bengala, antes eu acho que dessas coisas. Essa questão da bengala já foi depois dos 80, quando ele começou a sentir os sintomas da lesão, né? Que ele teve algumas hérnias na coluna lombar dele, então dificultava um pouco a locomoção dele, mas ainda assim ele continuava ativo, o máximo que podia. Né? Tu quer perguntar por que do Moisés que ele roubava as bolachas lá da cantina? É Ou verdade. isso aí O vai frito de ficar em off? farinha, né? Fica em off isso aí. Mas Ele era o maior. essa Podia daí, fazer a dona Madalena, né? Fazia lá na cantina, que é a merenda especial do pessoal lá dos professores, né? Aí esse aqui nos escondíamos atrás da cortina. essa, Lá vem a dona Madalena, a gente corria atrás da cortina. Aí, pá, ficava atrás da cortina, a dona Madalena chegava lá, que era 15 minutos antes
bater a corrida da campa, né? E a gente sempre tinha um terceiro tempo vago. O professor dava só 40 minutos de aula e aí a maioria corria pro lado da merenda já, né? E a gente não, a gente tinha uma merenda especial. Quando ela deixava lá, né, a gente vapo no frito de farinha. Aí quando chegavam os professores lá pra merendar, né, já não tava mais. E a gente tava satisfeito, mas aí isso foi só Eu uns não. 3 bimestres que a gente fez isso só. Uns 3 bimestres, quase um ano inteiro. Eu não lembro quando é que começou essa questão nossa daí, mas não façam isso, hein? É, isso é Não muito façam ruim. isso, mas Mas são, não, são vocês. traquinagens que a gente fez. A Não, tu tem que gente. falar, que agora tem que contar quando começou, que você Não, lembra, eu não vai. lembro quando começou, mas eu lembro que começou assim. Alguém vindo aquela merenda diferenciada pros professores, né? Aí disseram bem assim, rapaz, eu vou já lhe pegar um. Aí pronto. Cita nome, Alguém, que agora Pronto, alguém começou, não sei quem começou, não sei. pode citar Alguém nomes aí que não tem começou problema não, que não aí. dá processo, que tá aqui do É, lado não mesmo. pode, não pode citar nome Não, que mas aí cita que tá dá aqui do lado. processo, dá processo se contar quem Ah, começou então pode. a brincadeira de pegar a merenda dos professores. Mas era assim, sempre que tinha uma merenda diferenciada, a gente fazia um plano, arquitetava um plano, ficava os vigias lá na cantina, ficava os vigias lá na sala da diretora e mais vigia na sala dos professores, para ver se tava vazio a sala, para poder fazer E aí, para poder fazer pode citar o nome o desses furto. vigia aí, porque no mínimo Rapaz, que eu conferi são 6 aí, porque era pelo dois menos 6. e mais os Cara, dois a que nossa faziam. turma, a nossa turma, a nossa turma era traquina. A nossa turma ela era Não é a bolacha péssima não, mesmo. pessoal, não é a bolacha traquina não. A nossa turma era tão péssima. O diretor da nossa escola teve que dividir nossa turma no primeiro ano. Primeiro ano do ensino médio ele teve que dividir, porque não tinha condições de professores darem aula com todo mundo junto. Ninguém, quando queriam prestar atenção, tinha uns 3, 4 ali virando bicho, aí já era. Aí cortaram nossa turma no meio. E não mudou muita coisa não, porque continuou do mesmo jeito. Porque Se ajuntaram na hora. as salas eram uma do lado da outra, então na hora do intervalo tava do mesmo jeito. E até mandar um abraço aqui para nossa gestora, professora Marta Salles aí. A gente tem um carinho com a senhora. Tanto que a senhora tá lá no nosso grupo da turma até hoje, na Terceirão Só Cortes. Nunca saiu nossa confraternização depois da formação, mas um dia sai, professora. Mas então você acha que a professora já tem o lugar dela no céu, já Já. A ganha? senhora Marta já tem lugar dela no céu, Professora. porque ela era uma gestora bem rígida, a gente sempre teve aquele respeito com ela. Eu acho que essa era um traço, né, dessa nossa geração. A gente fazia nossas traquinagens ali, mas na hora No que a de gente era estudo, chamado a atenção, a gente obedecia. ouvia quieto, né? Tentava absorver alguma coisa. Então, a professora Marta ali, é uma professora que marcou, acho que a vida da nossa turma ali, minha, do Neto, que fizemos parte da mesma turma. A gente tem um respeito e um carinho por ela muito grande. Esperando ela fazer essa confraternização. E mata Verdade, logo o boi aí, professora. professora. Organiza aí nossa confra, mate lá Apesar de a gente ser tudo aquilo lá, mas a gente proporcionou muita coisa boa pra ela, né? Momentos bons, só um boi prêmios. daqueles da senhora que estão gordos Ela lá, que a gente sabe. Só tive um. muita felicidade, né? Com a... Estão vindo da Várzea agora, tá a hora certinha pra fazer o abate pra gente fazer o nosso churrasco, hein, Qualquer coisa a professora? gente tá aqui. A gente tem que fazer o coisa da professora, tem que trazer ela aqui para poder ela. Professora, diz o Danilo, a gente quer a senhora aqui Será também. que Traga ela que vai ter história. Bora, Ela com certeza vai lembrar da nossa turma, que a nossa turma era péssima. bora tem que puxar mais um pouco o saco dela para poder matar esse liberar boi? um Aí, boi lá que ela aí tem é uns com o Neto. Uns 200 cabeça de gado aí. O Neto que tem a lábia aí pra convencer ela. mil cabeça de gado. Professora, hein, brincadeira, mas assim, a minha senhora foi minha diretora, só que aqui a gente tem que falar, né? Porque é a situação mais uma vez, jovens, né? Cresceram hoje com muita dificuldade, mas com responsabilidade, mas sendo criança também, porque isso, na verdade, é ser criança. Sim. Porque a galera hoje não está conseguindo ter essa vivência como você está colocando aí. Não tem um respeito e fato que, mais uma vez, em todas as suas
traquinagem da tropa de vocês, mas um é formado, outro tem seu negócio. Então, diretamente, são pessoas que teve a sua formação acadêmica, né? Eu acredito que todos, depois de vocês terminaram, né? Sim, e na nossa turma existem muitos colegas também que conseguiram, né? Conseguiram concluir seu curso, sua graduação em nível superior, então isso é um fato que alegra muita gente, né? Além do, do, do nível superior, existem aqueles que têm o seu negócio próprio, né? Que às vezes a gente sempre coloca um diploma como algo que é necessário, né? Nem sempre é necessário. Existem casos que sim, é necessário que você faça a sua graduação, tenha sua qualificação nível superior, mas e isso não te deixa melhor do que aquele seu colega que não tem a graduação, né? Porque ele pode ser uma pessoa que tem um negócio próprio. Então, existem N situações. Então, somente um diploma ele não te faz melhor, não te torna melhor do que o outro que não tenha, né? Na verdade, o diploma ele é só um pedaço de papel mesmo. O conhecimento é que tem a relevância, né? E o conhecimento não está somente no meio acadêmico, né? O conhecimento ele é muito amplo, a forma que você pode adquirir. Você pode adquirir conhecimento empírico, aquele que você sozinho consegue alcançar, né? Aquele que você também busca através de outros meios, não necessariamente na academia, não numa unidade de ensino superior. Você pode, por conta própria, estudar um determinado assunto e ficar melhor naquele assunto do que uma pessoa que, por exemplo, tenha um nível superior naquela área. Então, são essas vivências que importam realmente, né? A gente coloca muito, né, Moisés? E essa parte eu acho que é formação de caráter, né? Sim, Então, assim, a gente tá colocando aqui só não a formação de acadêmica, assim, pessoal, mas assim, a formação como a gente estamos colocando aqui, formação é, pessoal, né? Do indivíduo. a galera hoje, falando que hoje a gente tem que ver muito essa parte, que a galera de 10 anos atrás, que era mais jovem, acho que até, vamos botar os dos 16 anos aí atrás, a galera jogava bola, ia muito essa questão de esporte, ia pular na água escondido do pai e mãe, nunca pegou uma, Aqui eu acho nu- que todos nós passamos por essa fase aí de pular na água escondido. mas nunca pegou mais lapada Ah, Velho. Lava aquela história que a gente veio aqui pro pocinho aqui do Cajual, né? rapaz, conta essa história, né? Essa E história nós aí é interessante, botamos, ó. nós chegamos lá e olha o jacarezão lá, né? E bora Rapaz, pular assim mesmo. Aí sem, todo mundo, aí olha o nosso pensamento, sem noção do perigo, né, vamos bicho? pular, mas todo mundo tira a sua camisa, porque se o jacaré pegar a gente, vai estar ali a camisa que é pra identificar. Olha a loucura. Aí o Neto Salles não tinha camisa, aí pá, corremos e pegamos uma sacola, né? Rasgamos embaixo tá aqui, ó, aqui é a tua camisa. Pulamos ali, aí o jacaré tava numa parte assim, a gente caía na água que não era nem um pouco limpinha, né? Não, porque Aí, tava seco, né? Ficou um lago ali. uma lama Tava praticamente. basicamente tomando pulava, banho né? na lama, exatamente. Aí terminou daí, a gente saiu, a gente saiu ali com vida todos, né? Aí pegamos a camisa, corremos lá pra ladeira do Seu Roseli. Aí Graças a Deus, né? a gente botou a camisa na todas as camisas, né? Aí as motos desciam, aí a gente falava assim, se aquela moto passar pela camisa do fulano de tal, era ele que ia morrer. Ela é benzinha, a dona Ângela, né? Da moto, descendo ali de Aham. viu, pá, passou pela camisa, era do Anthony, que era uma camisa branca. Pô, sujou todinha, pá. O Anthony que. A gente dizia, né? Pô, Anthony, Podia era assim, que morrer. eu morrer. Aí chegou na casa dele, acho que ele apanhou, porque do jeito que a camisa ficou branca, uma marca de pneu. Essas nossas, fez parte da nossa infância aí, nossas brincadeiras, né? Queria colocar aqui um parêntese, né, a respeito do projeto que o Dr. Roberto comentou aqui no primeiro podcast. Eu achei muito interessante, né? Eu já tinha pensado em algo parecido também, só que a correria do dia a dia ele acaba nos forçando a priorizar algumas coisas e deixar um pouco de mão, mas me deixou muito feliz a questão de que ele comentou sobre
o projeto das brincadeiras de rua, né? Trazer aquelas brincadeiras que nós, quando criança, participávamos, né? Que hoje em dia estão esquecidas. As crianças já não brincam mais, não conhecem mais as brincadeiras, né? Estão presas, muitas delas estão presas agora só numa tela, seja de celular, seja da TV, computador, etc. Elas não têm mais aquela, aquele convívio, aquele hábito, né, da brincadeira. Então, se, se esse projeto dele for aprovado e conseguir realizar pelo menos uma vez por semana, eu acho que vai ser um benefício, né, para essas crianças, porque o mundo hoje em dia está muito traiçoeiro para os jovens e adolescentes, né? Eles estão, acredito que, sendo puxados pro mundo das drogas, pro mundo da criminalidade. E tanto essas brincadeiras quanto o esporte, né? Esporte em geral, são situações que ocupam a mente desse jovem, trazem princípios para eles, né? Disciplina. É, existem alguns projetos aqui na cidade que eu conheço, né? De artes marciais, que trabalham. Eu sou um adepto das artes marciais, né? Eu acho que elas trazem muito ensinamento para a pessoa, trazem respeito, tem faltado muito hoje em dia. Eles trazem respeito, traz disciplina, traz objetivo, traz concentração e traz desenvolvimento, né? Pessoal, motor e cognitivo da pessoa. Então, eu acho que essas questões de brincadeiras e projetos que visem tanto o esporte de modo geral devem ser apoiados, né? Devem ter esse olhar mais sensível pelas nossas autoridades. Então me deixou muito feliz aquela colocação do Dr. Roberto, nosso vereador, no primeiro podcast. Então torço para que dê certo, né? Esse projeto e estamos tentando também organizar o nosso para que a gente consiga trazer essa essa promoção, né, para as crianças e adolescentes ao esporte. Pessoal, a gente estamos aqui, vamos finalizar aqui o nosso terceira parte do programa do Hiroshima, que é o quinto programa, né, pessoal? Então, assim, fazendo uma pergunta muito importante que eu acho que é necessário ter feito para o Moisés, nosso personal e agora da SWAT. Da SWAT foi nova essa. Cada bloco a gente vai colocando uma patente para ele, tá? Isso Era é Fuzileiro brincadeira, né? Naval, agora é SWAT, daqui a pouco é o quê? Diretor da Polícia Não, Federal. depois é da Interpol, da Interpol. Tá, então, mas é entre brincadeiras e a gente ter essa liberdade. Você quer fazer um agradecimento para alguém em especial, principalmente nesse sua. Como eu falei, assim, eu conheci você, vi você, e hoje, como pessoa, eu já sou, coisa como um amigo seu, mas hoje, principalmente, como uma admiração também, sabe? Então, assim, você, para se tornar essa pessoa aí, você quer deixar a sua. Tem alguém que é muito importante que você quer falar e tal, que foi parte da sua carreira e da sua. Sim, sim. É, agradecimentos, né? Primeiramente a gente deve, acredito que, ser grato a Deus, né? Pelas oportunidades, pela nossa saúde, pela nossa força de vontade, né? Então, meu primeiro agradecimento é a Deus. Agradeço aos meus pais, por todo o suporte, todo o ensinamento, toda a carga, né, de, de formação, né, como pessoa. Queria agradecer também a todos os meus professores, né? Eu tenho um traço, graças a Deus, eh, de lembrança muito bom. Então, eu consigo lembrar o nome de todos os meus professores, desde a acho que eu fui pré-1 ali, desde o pré-escola. Lembro de todos eles.
Não vou citá-los agora porque são muitos, né? Mas acredito que quem foi meu professor deve se recordar, deve se recordar desse fato. Então, eu queria aqui agradecer a todos os meus professores, né? Professores da educação infantil, professores da educação do ensino fundamental, ensino médio e do nível superior. Agradecê-los pela paciência, principalmente, né? Agradecê-los pelo empenho, porque a vida do professor é uma vida que é realmente de pessoas que têm amor à profissão, né? A gente sabe que na nossa realidade é ruim. Principalmente que você roubava a merenda deles. Deixou de comer, mas Deixaram de comer, né? Sem Deixava de saber, né? merendar pra dar Porque vai ser é uma cobrado. profissão, né? É uma profissão que é bastante cobrada, mas que não tem sua devida valorização, né? O professor ele tem uma cobrança muito alta, mas nem sempre tem o suporte que ele necessita, né? Então, agradeço aqui todos os professores que fizeram parte da minha formação intelectual, formação cognitiva, motora. Pessoal, eu sou um cara que eu acho que eu sempre falei pro papai e o papai sempre falava isso, que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sentimental. Vindo das suas palavras, eu me fico muito grato, porque a gente conviveu junto, a gente nessa parte, e como eu acabei de falar, tô ficando meio de coração mole. Falando aqui, você está convidado mais uma vez para sempre estar participando aqui do nosso podcast, para trazendo novidades sobre saúde, o que vai ter na parte da prefeitura lá, que você está lá. Então, assim, hoje, por que que eu digo que eu fico alegre com as pessoas que realmente, não só a parte acadêmica que dão certo, ou serem referência aqui na nossa cidade, porque você é um cara hoje que sendo exemplo, né, que a pessoa pode sair daqui, estudar, se formar e o principal, voltar a trabalhar aqui na nossa cidade. Então, assim, sempre a gente vai estar valorizando vocês e as outras que, cara, vierem aqui também, a gente vai sempre estar reforçando mais uma vez. Vamos valorizar essa galera aqui, daqui de Itapiranga. Itapiranga é pequeno demais para a gente não colocar a galera aí para divulgar o seu trabalho, o seu desenvolvimento e o principal, né? Sendo referência de vida. Pessoal, estamos terminando mais aqui um programa Hiroshima Podcast. Lembrando mais uma vez que a gente nem falou tanto aqui, que a gente Verdade, se se empolgou. inscreva no canal. Se inscreva no canal, reforce aí. Moisés, Ativa as notificações, o sininho lá. quer deixar o número do WhatsApp aí? Que o WhatsApp é mais fácil de entrar em É contato. verdade. Você pode estar, quem tiver interesse, né, em fazer um acompanhamento personalizado, seja online ou presencial, pode estar entrando em contato através das nossas redes sociais, pelo Instagram, @Moisés_Bastos ou @Moisés_Bastos_personal. Lá você pode estar entrando em contato com a gente pelo direct, que a gente vai tirar as suas dúvidas e fazer todos os esclarecimentos que forem necessários para que você possa ter o seu acompanhamento personalizado, seja para estética, tratamento ou promoção da saúde, tá bom? Beleza, pessoal? Neto, para finalizar. Vou lá. Aceitar meu corpo. Mal Fora. talhado. Verdade, verdade. Tu falou aqui pro Beto que ia começar a academia. Bora lá, bora logo fechar essa parceria aqui online, a que é gente- para poder Pessoal, ir realmente. vamos fazer o seguinte, já que tá aí, ó, a gente vai trazer o Beto, que o Beto é lá da academia, vai estar o Neto, o Moisés vai falar a data que ele... A data não, o sexo da Sexo do criança, bebê, o do Beto, o bebê, o casamento. casamento, e o Neto vai falar com quantos quilos ele vai ficar marombado, assim. E já vamos trazer a balança aí, porque o Beto já Verdade. disse que vai emagrecer também, né? Então, Tá bom, pessoal? quero encerrar por aí esse bate-papo, Mais um beleza? bate-papo, encerrando, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.